Bom dia, meus amigos. O que você faz quando você cai em si e percebe que estava errado? Essa é a nossa grande dúvida dessa manhã e nós ainda estamos lidando com a história da vida de Davi. Davi cometeu acertos, Davi cometeu erros, mas a grande pergunta é: o que você faz quando você percebe que você pecou contra Deus ou errou contra as pessoas? Aqui hoje nós vamos ler algumas situações, principalmente o primeiro versículo, que fala sobre o momento em que Davi confia mais nos números do censo do seu país do que em Deus. E levando isso em conta, eu quero fazer você refletir a respeito das coisas que você vive no dia a dia, às vezes cai em si, e ao invés de arrepender-se, você corre para a arrogância, justificativas, desculpas e não para o arrependimento. Então, nessa manhã, reflita junto comigo. Eu sou o pastor David Carvalho, pastor da Igreja Jornada, e se você está me assistindo pelo YouTube ou me escutando pelo YouTube, seja muito pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Eu tenho aqui o plano de leitura bíblica anual que está sendo distribuído para toda a igreja, para que você nos acompanhe ou termine de ler a Bíblia em um ano e junto do nosso devocional semanal que é feito todo domingo, nós estamos acompanhando nossas mensagens no culto, aquilo que você medita pela manhã, também encontra à noite. Por esse motivo, eu já quero te pedir, curta o vídeo, deixe um comentário, envia para um amigo que precisa também acompanhar o devocional junto com você e assina o canal para que você não perca nenhuma dos nossos devocionais diários. Vamos lá então. Bom, aqui nós temos um momento em que Davi realiza um censo no país de Israel. E em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, a Bíblia diz assim: então o coração de Davi o acusou. É uma coisa interessante. Depois de haver numerado o povo. A Bíblia diz em Jeremias que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Isso inclui o diabo que enganou um terço dos anjos do céu. Ele é profundamente enganoso. Então, aqui o coração de Davi, como ele está voltado a Deus, o coração traz consciência a Davi. Quando nós temos um coração voltado a Deus, Deus ele tem condição de tocar o nosso coração para que a gente se arrependa. Se o coração está fechado, como o do faraó no Egito, que não queria deixar o povo ir embora, o próprio Deus endurece o nosso coração em algum momento e nos entrega a nossa própria vontade. A pior maldição que pode acontecer com o ser humano é ser entregue à sua vontade, é dizer, seja feita a minha vontade. Mas aqui, Davi, por ter um coração segundo o coração de Deus, a gente não tem certeza absoluta sobre o que isso significa, mas existem algumas pistas. Deus, conseguiu tocar o coração dele de uma forma que disse assim: Davi, você fez errado. Então aqui, Davi ele é confrontado pela sua própria consciência, que o Espírito de Deus fala com ele, porque ele confiou demais nos números e não em Deus. Agora, na segunda parte, em 1 Crônicas, capítulo 21, nós já temos um outro momento da frente, da vida de Davi, onde ele deseja construir um templo para Deus. Mas Davi foi um homem de guerra. Davi foi um homem que derramou sangue demais. Davi, infelizmente, era uma necessidade a guerra naquela época, porque os outros povos não seguiam a Deus, não amavam a Deus, seguiam a deuses pagãos, a deuses demoníacos. Infelizmente, eles entregavam seus filhos, da forma da morte para suas crianças. Eles adoravam a deuses, eles buscavam a injustiça, eles faziam muitas coisas erradas e por isso esses povos, quando lutavam contra o povo escolhido de Deus, eles perdiam as batalhas e, infelizmente, morriam. E em 1 Crônicas 21, 24, Davi está querendo comprar um espaço para que esse espaço pudesse se tornar o lugar onde ele construía um templo. E aqui ele está conversando com o dono do lugar. Ele disse: porém o rei disse a Ornã: não, antes te comprarei pelo seu justo preço, porque tomarei para o Senhor o que é teu. Não oferecerei holocaustos que não me custem nada. Aqui existe uma mensagem extremamente significante. Eu prego nos cultos muitas vezes que nós não podemos oferecer a Deus ofertas ou a nossa vida algo que não nos custe, que não tem valor para a gente. Se não tem valor para mim, por que deveria ter valor para Deus, A gente sempre costuma dizer que Deus, ele olha para o nosso coração. Se Deus está olhando para o nosso coração e está vendo que nós estamos entregando a Deus coisas que tanto faz na nossa vida, ele também está vendo que para nós não tem significado nenhum o que a gente está fazendo. Então, aqui teve um homem muito feliz que ele disse: Davi, eu vou entregar para você o que você precisa. Você quer fazer um sacrifício a Deus? Eu te entrego. Davi, você quer o terreno mais barato? Eu te entrego. E o Davi está dizendo: eu não quero entregar uma coisa para Deus que não tenha me custado nada. Eu quero entregar algo para Deus que tenha significado para a minha vida. Então, isso é muito significativo. Porque aqui Davi está fazendo uma coisa
coisa que agrada a Deus. E se a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, a gente precisa olhar para o que ele fez de bom e dizer, olha, isso aqui eu preciso imitar. Então ofereça a Deus algo que tem valor para você. E por fim, né, em Salmos capítulo 30, versículo 5, Davi vai celebrar a misericórdia de Deus sobre a sua vida, apesar de tanta coisa errada que ele fez e tanta coisa boa também, né? Após ele experimentar tanta disciplina de Deus, tanta coisa ruim aconteceu na sua casa, mas ele está sendo agradecido. Em Salmos 30, versículo 5, ele diz, porque o seu furor, ele está falando do furor de Deus, Deus tem uma fúria. Deus tem uma fúria, Deus tem uma justiça, Deus tem amor, Deus tem paciência, ele é equilibrado e justo em tudo que ele sente. Deus tem uma fúria contra o pecado, Deus tem uma ira contra a injustiça, Deus ele tem um amor pelos seus filhos, Deus tem misericórdia durante algum tempo, Deus tem paciência até que a sua paciência precise se tornar justiça. Então, ele diz, porque a sua fúria dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, os desafios de Deus não estão acima da misericórdia de Deus. A justiça de Deus, ela vem, mas o amor de Deus também pode prevalecer. Então aqui Davi está celebrando essa misericórdia de Deus na sua vida, porque aqui Davi agora já está avançando em idade, Davi agora já está chegando na sua velhice, e ele está reconhecendo que Deus, mesmo com todos os desafios, o punindo quando ele faz errado, o abençoando quando ele faz certo, Deus é sempre fiel e justo à sua palavra, ele sempre segue a sua palavra. Então, Charles Spurgeon, grande teólogo, ele diz, o arrependimento verdadeiro transforma a disciplina em restauração. Não é uma coisa bonita? O verdadeiro arrependimento transforma a disciplina em restauração. Quando nós vivemos com disciplina, a gente morre com dignidade. Quando a gente não tem disciplina na vida, a gente morre sem dignidade. Tem gente que gasta todo o dinheiro como quer, morre sem um dinheiro de forma miserável. Tem gente que se alimenta do jeito que quer, morre sem saúde de forma trágica. Tem pessoas que não amam e honram a família, morrem sozinhos, abandonados pelos parentes, porque nunca tiveram amor e cuidado. Então, se você não tiver disciplina em amar, em servir, em trabalhar, em obedecer a Deus, você vai ter um final nada digno. Então, aqui essa frase, ela quer trazer você à realidade de que como é que você resolve isso? Para quem você corre quando você precisa de solução? Davi correu para Deus e essa foi a melhor solução que ele encontrou na sua vida. Que Deus abençoe poderosamente o seu coração.